Fala galera, muito boa noite. Começou notícias do Flamengo, tudo do rubro-negro carioca, mas informações mais precisas, e eu tenho certeza que você vai ficar muito bem informado com aquilo que eu vou trazer para você de informação agora na parte da noite para você. A diretoria do Flamengo está correndo atrás para contratar em definitivo o atacante Pedro, que está sendo costurado essa negociação mediante a Fiorentina. Então, assim, a Fiorentina tem um passe do atleta, ele veio por empréstimo esse ano, com uma opção de compra, uma opção de exclusividade do Flamengo de compra. Houve especulações de que Real Madrid estaria interessado no atacante, mas o Flamengo sim tem documentado uma opção, já uma garantia de compra. O Flamengo tem até quinta-feira para poder dizer sim aos italianos, para poder tentar contratar Pedro. Mas eu tenho aqui algumas informações aqui municiadas aqui, estamos aqui guardados algumas informações para você. O Pedro, ele vai custar aos cofres do Flamengo aproximadamente 14 milhões de euros. O Flamengo está tentando negociar de uma forma parcelada, em 3 vezes, cerca de 2,8 milhões de euros, devido a esse contrato. Como o Flamengo não conseguiu alcançar os objetivos, as metas, proposta pela diretoria, pelo departamento de finanças, então o Flamengo ficou um pouquinho ajustado na parte financeira, está tendo dificuldades para poder levantar esse montante, então está negociando com a Fiorentina para poder exercer o direito de compra do atacante Pedro, mas em parcelas, não no cash, embora a gente não conseguiu alcançar os lugares mais expressivos na Copa Libertadores da América, como também nós não conseguimos chegar às semifinais da Copa do Brasil. Isso afetou, isso veio como uma forma de impacto na área financeira do Flamengo. O Flamengo precisa enxugar o elenco para o ano que vem, para poder fazer caixa, Está tentando a negociação com o Lincoln. O Lincoln, infelizmente, está afastado do clube, Está treinando com o time sub-20. Tanto é que o Rogério Ceni já começou a utilizar o atacante que estava emprestado ao Coritiba, mas retornou ao clube, que é o Rodrigo Munhoz. Então, assim, o Flamengo está tentando, está buscando recursos, tem até quinta-feira para bater o martelo, para dizer sim aos italianos. O Flamengo não precisa pagar 14 milhões de imediato agora na quinta-feira. Ele só precisa dar o ok para depois começar as negociações, as atrativas, para poder tentar contratar o nosso atacante Pedro. Eu tenho certeza que o Flamengo fará todo o esforço possível para poder manter esse atacante, porque é um atacante que está dando resultado. De todas as contratações, eu posso assim classificar 2 como que deram certo na equipe rubro-negra nesse ano e com certeza dará um ano que vem. Esses são os nomes, Thiago Maia deu bastante certo ali como volante, como primeiro volante ali da equipe rubro-negra, e também o atacante Pedro. Michael ainda não conseguiu mostrar o seu melhor futebol. Pedro Rocha, devido às suas contusões, ainda não conseguiu mostrar o seu melhor futebol. E Gustavo Henrique Del Pereira, nós sabemos que não está vivendo a melhor fase da sua carreira na equipe rubro-negra. Então vale a pena todo o esforço possível. Acredito eu que a diretoria do Flamengo está fazendo um esforço máximo para poder vender Lincoln e fazer caixa, Só aí seria 20 milhões de reais que já entrariam nos cofres rubro-negros devido a essa negociação com o Lincoln. Então a diretoria está correndo para cá, tentando fazer um meio de parcelamento. Acho que na cotação atual, esse valor de 14 milhões de euros, significa quase 80 milhões de reais. Ele é muito jovem, tem idade olímpica, Pedro, e tem um talento acima da média. Ele é conhecido como um fino da bola. Então o Flamengo precisa comprar esse jogador, depende desse atacante de área, É uma posição rara no futebol brasileiro, com a qualidade que o Pedro tem. O Pedro já chegou no Flamengo já fazendo gols, já mostrando para a torcida rubro-negra que ele está identificado com o clube. Então a diretoria, Marcos Braz, como ele costuma dizer, gelo no sangue, precisa ter gelo no sangue para contratar este atleta. Sobre a questão do Diego Alves, está sendo ainda negociada, Aconteceu uma novela
que, assim, tem seus capítulos de dramaticidade, né? Primeiro porque, né, o goleiro, junto com o seu staff, apresentou uma proposta da diretoria, um grupo da diretoria concordou com aquilo que foi proposto pelo goleiro e seu staff, uma parte da diretoria levou ao setor financeiro, aí entra o capítulo da dramaticidade. Como é que uma parte da diretoria dá o ok junto com o goleiro um valor fixado, sem antes consultar a parte financeira? Então isso daí está muito mal resolvido, tanto é que a parte financeira do clube reprovou a primeira negociação que foi feita com o goleiro Diego Alves. Aí a diretoria trouxe uma contraproposta e o Diego não aceitou. Fato é que o Flamengo e o goleiro precisa decidir até o dia 31 deste mês se quer exercer uma renovação com um atleta. É necessário, para mim, eu acho que é de suma importância a manutenção do Diego Alves. Diego Alves é um baita de um goleiro, é um exímio pegador de pênaltis e é um capitão, é um líder da equipe, né? Tanto ele, junto com Everton Ribeiro, Diego Ribas, eles fazem parte da liderança rubro-negra. Também tem Felipe Luiz, enfim, são líderes. Então, a contratação, a manutenção desse goleiro é de suma importância. O goleiro Neneca, ele é um goleiro talentoso, porém muito jovem. Ainda precisa de rodagem, precisa conviver com a experiência de Diego Alves para depois chegar à titularidade da equipe rubro-negra. Então ele precisa ter esse convívio a mais com o Diego Alves, aquele ditado, né? Ele vai ensinar a ele o caminho das pedras, mas nesse momento o Neneca tem um talento poderosíssimo, ele vai chegar à seleção brasileira, ele vai chegar a ser a titular da equipe do Flamengo, mas calma, ainda não é o momento. O momento ainda sim é voltar as atenções para o goleiro Diego Alves, precisa manter esse goleiro, porque senão ele pode sair e pode ir para um outro clube e ganhar menos, e a gente vai perder um baita de um goleiro. E nós sabemos que o mercado não está favorecendo a troca de goleiros nesse momento, até porque, se eu não me engano, faltam 16 rodadas do Campeonato Brasileiro e o Flamengo precisa manter Diego Alves, precisa manter esse goleiro pelo menos por mais 1 ou 2 anos, né? Para ele poder logo de vez encerrar a carreira no mais querido. Então, assim, o Marcos Braz precisa ter essas atenções voltadas. Foi muito claro, né, que o Flamengo não renovou de imediato com o Diego Alves porque queria ver o que poderia acontecer na Taça Libertadores da América. Como o Flamengo fracassou na fase eliminatória da Copa Libertadores, parece que deu uma desinteressada na diretoria de renovar com esse goleiro. Mas a gente precisa olhar para trás, o que esse goleiro fez pelo clube. Então é necessária a renovação sim, é necessário chegar no consenso. O atleta também precisa entender que o Flamengo não tem mais as outras ambições no campeonato, né? outras conquistas, tanto elas de troféus, mas como também financeiramente falando. Né? Volto a dizer, a pandemia chegou, a torcida não pode ir mais nos estádios, com isso o faturamento da equipe rubro-negra cai de uma forma considerável, né? Comparado aos outros clubes, mas o nosso clube consegue levar 60 mil, 70 mil pagantes, e do nada não ter mais essa bilheteria é um impacto muito forte. Então o Flamengo, no seu balancete financeiro, precisava sim chegar às finais, chegar às cabeças dos campeonatos. Mas infelizmente isso não aconteceu. Então tem que haver uma certa concordância, um entendimento do goleiro com a diretoria e a diretoria para com o goleiro. A diretoria precisa entender que o Diego Alves é muito importante para o clube e Diego Alves precisa entender que o Flamengo não alcançou os objetivos financeiros que deveria alcançar, que é chegar às finais dos campeonatos, e ele precisa flexibilizar essa contratação. Né? Não dá mais para poder pagar nesse momento um salário caro, até porque só vamos conquistar o Campeonato Brasileiro, e se nós conquistarmos o Campeonato Brasileiro, esse dinheiro não entra agora nesse ano.
Vai entrar somente no ano que vem, no término do Campeonato Brasileiro. Se não me engano, acho que paga 35 milhões. Isso nos cofres rubro-negros é uma gota no oceano mediante a 150 milhões de gastos para poder manter e contratar essa equipe que era classificada como a equipe a melhor do país e que infelizmente não conquistou os objetivos que foram traçados. Só tem em mente agora o Campeonato Brasileiro, que está em terceiro colocado. Quem está à frente é o Atlético Mineiro e quem está mais à frente do Flamengo ainda é o São Paulo. São Paulo está tendo seus jogos, né, de atraso, e com isso ele está conquistando seus objetivos e está na liderança do Campeonato Brasileiro, mas ainda não é momento de jogar a toalha, até porque temos 16 rodadas, 15 rodadas do Campeonato Brasileiro para poder alcançar a liderança do Campeonato Brasileiro. Ponto 1. Temos que manter Pedro na equipe. Isso daí, eu vou até me alongar um pouquinho mais, porque isso dá uma análise minha com relação a essa novela que já está sendo envolvida com o atacante Pedro. Embora tenha aparecido já no balancete financeiro do clube para 2021 o gasto da compra do atacante Pedro, isso se dá ao seguinte: a diretoria ela errou lá atrás, no começo, quando ficou refém de Jorge Jesus, do JJ. Jorge Jesus, você entrou para a história do clube, conquistou o Campeonato Brasileiro de uma forma impressionante, conquistou a Libertadores de uma forma gloriosa, conquistamos a glória eterna, isso é fato. Mas em janeiro você brincou com o clube, você fez negociata com o clube, você demorou a renovar com o clube ficou refém a você, Jorge Jesus. Depois que você saiu do clube, houve uma demanda de técnicos. Domenech Torrent entra de uma forma totalmente equivocada. Hoje o Flamengo gasta milhões para poder pagar a multa rescisória de um técnico que não deu resultado de nada. Não funcionou. E agora nós estamos com o Rogério Ceni. Se não tivesse esse problema da multa do Domenech Torrent, se nós não fôssemos eliminados da Copa do Brasil e da Taça Libertadores da América tão cedo, com toda certeza nós teríamos dinheiro em caixa para poder exercer o direito de compra do nosso atacante Pedro. Isso é culpa não somente dos jogadores, mas também da comissão técnica e diretoria, que não teve um planejamento, não soube olhar fora da curva, confiou demais no Jorge Jesus, o JJ, confiou demais no técnico, embora ele tenha sido um técnico vencedor, entrou para a história do clube, mas infelizmente a sua saída foi melancólica. Infelizmente não foi a diretoria que colocou essa multa, né? Foi ele que propôs essa luta para poder ter uma saída facilitada para a Europa. 1 milhão de euros, um técnico vencedor como Jorge Jesus. Infelizmente a gente ficou refém a essa situação, ficamos refém a esse problema, e veio o Domenech Torrent fraco demais, não teve os resultados que deveria ter, foi demitido, agora está sendo negociado a sua rescisão, com isso são mais dinheiro, a desclassificação da Copa do Brasil também foi mais dinheiro indo embora, a desclassificação da Taça Libertadores da América também foi mais dinheiro embora, com isso abriu-se uma lacuna financeira e agora a gente estamos tentando fazer uma engenharia para contratar o atacante Pedro. A diretoria precisa repensar, precisa agora fazer a sua estratégia financeira para poder comprar o atacante Pedro. É de suma importância a contratação do Pedro, é de suma importância a manutenção do goleiro Diego Alves. Diego Alves precisa continuar no Flamengo. Pedro precisa continuar no Flamengo. E se possível for, Thiago Maia precisa ficar no Flamengo. São esses 3 jogadores fundamentais. Já temos um plantel extremamente qualificado, mas a manutenção e a permanência desses atletas é de suma importância. Que Deus abençoe vocês. Mais um vídeo do Notícias do Flamengo, trazendo para você todas as informações envolvendo negociações do Pedro, renovação de Diego Alves. E eu tenho certeza que a gente vai encerrar essa grande novela com o pé direito, com a permanência do Diego Alves e também com a permanência do atacante Pedro e, quem sabe,
a permanência também do Thiago Maia. O que atrapalhou o Thiago Maia foi essa contusão. Então, como o empréstimo dele se encerra no final do ano e ele não vai poder mais jogar no clube carioca até se recuperar dessa lesão. Também está sendo negociado. Eu acho que deveria liberar Pedro Rocha. Eu estava torcendo muito pelo Pedro Rocha, mas infelizmente as suas contusões seguidas, ele não conseguiu se manter em condições físicas para poder continuar na equipe rubro-negra. Então é necessário abrir mão desse atleta para poder a gente ter um pouco mais de renda para poder pensar em um jogador que dê uma resposta mais positiva ali naquela posição. Valeu, galera! Um beijo no coração de vocês, saudações rubro-negras. Você está no Notícias do Flamengo. Deixe seu like, ative o sininho, se inscreva-se no nosso canal, participe das nossas redes sociais, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no YouTube. Também temos o nosso e-mail, o nosso WhatsApp. Fique à vontade. Notícias do Flamengo no Facebook, Instagram, Notícias do Flamengo 94 e no YouTube, Notícias do Flamengo. Vá lá, deixa o seu like e deixe seus comentários também no vídeo. Os seus comentários é de suma importância. Obrigado, Leandro, pelo seu comentário no outro vídeo. Obrigado, Adams. Obrigado, Leandro. Obrigado também, o Marcelo. Eu quero agradecer a todos que estão abraçando essa causa e fazendo desse sonho se tornar realidade de estar aqui no YouTube fazendo esse canal de comentários esportivos. Que Deus abençoe teu coração e fique com Deus. E vamos torcer para que tudo dê certo, que Pedro permaneça, tomara que Thiago também permaneça e também, principalmente, Diego Alves. Alô, diretoria, Diego Alves tem que continuar. Um abraço, um beijo no coração de todos. Notícias do Flamengo.